Opa, começando aí mais um encontro do esquema, né? O que era antes um evento a cada 5 anos, agora está se reduzindo a 15 dias. Isso é um fenômeno, né? Uma Que coisa, hein? vitória. Coisas que só a pandemia faz para a gente. Mas digam aí, o assunto é capitalismo, é isso? Quem O Arnaldo começa? que puxou essa aí, quer criticar o Começa capitalismo. você, Não, você que não, puxou esse assunto aí, tá querendo não, desabafar, tira não, esse não, nó do peito aí. vocês falando que vamos parar de falar de internet, que eu concordo, assim, tipo, falar de internet agora, a gente fala do meio, quando a gente está completamente inserido nesse meio, é meio aquele debate de antigamente, blog e literatura, também perguntar assim, sei lá, livro em capítulo encartado no jornal e literatura, assim, enfim. Bom, é porque eu acho, assim, eu estava falando sobre isso, como todas as coisas muito loucas acontecendo no mundo, sei lá, vans sequestrando pessoas, isso é material de quadrinhos de Watchmen. As pessoas, as vans sequestrando gente no meio da rua. É, é, coisas como a iniciativa QAnon aqui no Brasil começando a atacar o Felipe Neto. Olha só, a primeira vítima do QAnon é o Felipe Neto, um youtuber. Todas as coisas, isso é muito distopia maluca, essa coisa, então, isso está acontecendo. E assim, tipo, para mim o grande motivo disso acontecendo é porque as forças que perceberam que o capitalismo é uma ordem totalmente indefensável, que está totalmente na berlinda, assim. Eu nunca vi por exemplo, essa conversa sobre bilionário tem que ser taxado, então era uma conversa interna, era uma coisa de alguns políticos, o Suplicy, mas alguns tocando essa conversa sobre, sei lá, o renda básica, ou taxar as grandes fortunas, isso sempre foi e agora é um debate generalizado, a gente o tempo todo falando em forca, guilhotina para bilionário e tal. Então, existe um movimento das pessoas se entendendo que o capitalismo virou amigo, o comunismo soviético, que precisava de uma sustentação militar forte, a mão de ferro, o gulag, não sei o que lá e tal, e o capitalismo agora virou essa coisa, essa ideia indefensável, que precisa de tanque na rua, que precisa de banco sem placa, que precisa ela precisa de um estado policial forte para poder existir sem ser questionado. E, assim, a gente achava que os Estados Unidos têm salvaguardas democráticas, é mais fácil os Estados Unidos aguentar o Trump do que a gente aguentar o Bolsonaro, o que é verdade um pouco, mas agora a gente vê o Trump já falando abertamente em adiar as eleições e tal, então a gente está num ponto da parada que, assim, a gente está no Império Contra-Ataca, essa coisa, a gente está totalmente jogando na defesa com esses caras, como querendo, sei lá, tipo assim, forçar uma... Assim, hoje em dia as pessoas falam abertamente, assim, a gente ainda tem um mundo que ainda funciona, embora todo cagado e tal, mas se fala abertamente de bilionários, vamos levar o pessoal para Marte, vamos ter uma ilha de fuga para o caso de um apocalipse da falta de recursos e tudo mais. Então já se fala, esses caras falam abertamente sobre coisas que a gente achava que era uma piada, assim, que o cartoon do Dahmer, que era a reunião dos donos do mundo, que eles se reuniam num castelo afastado, e essa coisa, esse debate dos donos do mundo está muito aberto. Então é meio isso, eu acho isso, a gente está nessa situação, assim, a gente está vendo gente falar sobre coisas que a gente só vilão de filme falava quando ele estava com a cabeça do Batman no torniquete, o cara falando sobre os planos de dominação mundial. E hoje em dia se fala abertamente sobre isso, como, enfim, sobre como se vai tomar, o Jeff Bezos vai tomar todo o mercado de varejo do mundo e transformar tudo. Enfim, esses papos são abertos agora. Então é meio sobre isso, né? É esse assunto que eu propus, Você um assunto bem comentou, quando a gente estava combinando o tema, limitado. você comentou que parece o fim da União Soviética, né? E me remeteu Não, não parece que a imediatamente União Soviética, porque a União ao Soviética... Ah, fala, desculpa. Não. Eu não acho que parece o fim da União Soviética, porque a União Soviética era uma experiência de um país gigantesco e tal, mas era uma experiência quase isolada no mundo. Tinha ela e as suas ilhas e tal. E quando caiu a União Soviética, caiu todo mundo atrás. Agora, a gente está falando do sistema que rege uma parte dos países do mundo e ele está em xeque, né? Eu acho que em xeque no sentido da sua possibilidade, porque com o crescimento da desigualdade e tal, do jeito que está, as pessoas estão se sentindo
algumas pessoas que têm uma falha na Matrix e tem pessoas que estão gostando da ideia de que, mesmo com pessoas que não sejam bilionárias e tal, achando que é isso mesmo, tem que aumentar a repressão, tem que esses comunistas filhos da puta são os culpados de tudo. Enfim, existe o respaldo, existe gente demais, existe gente, e o poder econômico está muito com as fichas nesse lado da mesa, para, de repente, haver, sei lá, um mundo debaixo de uma cortina de ferro mundial, assim, uma cortina de ferro englobando o mundo inteiro. É porque eu estava pensando no documentário do Adam Curtis, o Hipernormalização, em que ele comenta que antes da União Soviética cair, tinha um estado em que todo mundo fingia que o estado funcionava, as pessoas fingiam que aquilo estava tudo bem para eles e o governo fingia que... Mas tinha essa sensação de normalização, né? Que é justo o contrário do que você está falando, né? A gente está indo para um hiperabsurdismo, né? Acho que é mais para dar pane na cabeça das pessoas do que para achar que está tudo bem. Mas as pessoas... Eu estou falando do nosso lado. As pessoas que tem muitas pessoas assim, tipo, eu achava que, por exemplo, a atuação do Bolsonaro desastrosa em todas as áreas, assim, e no mínimo para as pessoas que são vítimas dessa administração desastrosa, as pessoas estão pagando R$80 no bujão de gás, que elas iam entender, opa, esse cara não dá certo. Mas não, a construção dessas novas necessidades, não, realmente precisa de mais polícia na rua, realmente as pessoas concordam com as suas próprios grilhões, sacou? Então, existe, claro, as pessoas estão vivendo achando que isso é normal, as pessoas a gente que é de esquerda, que sempre foi contra, cara, na boa, esse mundo me deixou mais de direita. Eu me lembro que eu pensando em 2018, cara, se eu tiver que votar no Alckmin no segundo turno, puta que pariu, mas num cara como o Alckmin, um cara que agora, inclusive, o fato de ser corrupto está em evidência. Assim. E hoje em dia, eu iria de coração aberto, eu ia fazer o que as pessoas fizeram pelo Haddad, eu ia para a rua com um pedaço de bolo para as pessoas votarem no Alckmin. Esse mundo me jogou para a direita. Sacou? Então, existe, assim, por um pouco de normalidade, eu abro mão de uma porrada de utopias minhas, de coisas que eu gostaria que fossem melhores e tal. Mas esse é um pouco o projeto, né? O negócio esgarça tanto para um lado, é sempre aquela régua, é o espectro, né? Você empurra a direita lá para a extrema-direita, a direita vira centro, a gente começa a aceitar, tá bom. É melhor do que estava. A gente passou do ponto da negociação. Não existe mais a opção Alckmin. Entendeu? O Moro provavelmente não vai ser eleito porque estão perseguindo ele também, porque ele não vai poder se eleger. Então, tipo, as coisas estão sendo colocadas assim e você não vê reação de nenhum setor. As pessoas estão fazendo abaixo assinado, quando deviam estar, eu não sei, ou pegando em armas ou então uma campanha dizendo assim, gente, realmente, a gente está no lixão, não dá para fingir que a gente está num restaurante aquilo, entendeu? Não dá pra ficar escolhendo mais nada, não. A gente realmente tem que juntar todo mundo. Eu acho que eu tô meio dormente, cara, com a quantidade de merda que tá tendo, que eu já acho que esse negócio tá quase chegando no fim. Mas eu achava que tava chegando no fim quando o Bush se elegeu, depois se reelegeu. Porra, mais 4 anos desse cara. E agora, igual você tá falando do Alckmin. Agora, cara, pô, quem me dera o Bush filho de novo? Comparado com o que está agora, porra. O Bush, inclusive, deu vários depoimentos bons. Não, no velório do John Lewis, exato. Elogiou o Obama. Sim. A gente está numa fase. Cara, acho que assim, tá uma dificuldade de se localizar onde é que eu estou, quais são os pontos referenciais, porque a gente vê, por exemplo, que tem nos Estados Unidos, republicanos pedindo um maior controle sobre as indústrias de tecnologia. Né? Tu já vê assim, quem antes queria desregular, querendo regular, porque vê algumas posições ameaçadas, o que poderia se chamar aí de, vamos dizer assim, ao povo, assim, a grande massa das pessoas que era para fazer a revolução, se unir, comprando o discurso do liberalismo, né, querendo ser empreendedor, querendo ter o seu negócio, né? Eu me lembro uma vez aqui em Porto Alegre, o Matias estava aqui e a gente almoçando, ele falou sobre como é comum nos filmes da Globo Filmes, né, que os protagonistas sejam empreendedores, microempreendedores. Isso é uma teoria do Ismael Xavier. Ele fala em 3 fases da chanchada.
A chanchada clássica, a pornochanchada e a globochanchada, que parte do pressuposto que o personagem é um empreendedorista, é um empreendedor. Tá ali querendo a sua sex shop, seja o que for. É que tem uma ilusão. Quando fala para fechar ali isso que o Arnaldo comentou sobre essa história de agora eu estou mais à direita, né? Eu acho que isso é um problema que a gente está vivendo, um problema de linguagem, um problema de referência, que é a dificuldade de se localizar. Porque se tu diz assim, eu sou contra tal coisa, eu sou a favor de tal coisa, isso te vincula a uma série de coisas que já não funcionam mais, que já não servem mais para combater qualquer tipo de poder, né? Ou seja, tem que refundar as referências e a linguagem. Ou até quando você fala que você é a favor de alguma coisa ou de outra, exatamente. Aí você fala de um ponto e aí desconstrói o seu ponto fazendo associações com coisas que você nem concorda. Parece que é tudo em bloco, né? E já não é mais em bloco. Eu fico vendo... Tem um grupo de WhatsApp de uma rua aqui do lado da minha, que um amigo meu tem escritório nessa rua, então eu vejo. A rua vizinha é minha. Chama Alerta, o nome da rua. Tem um grupo clássico aqui no Rio, chama Alerta Leblon, que é um grupo de moradores de Leblon, que é uma coisa bizonha de reacionária. E aí fizeram um grupo chamado Alerta, o nome da rua, e eu vejo, porque esse meu amigo me mostra. E o que eu vejo ali, cara, é o seguinte, é uma rua na zona sul do Rio de Janeiro, uma rua num bairro nobre, como eu gosto de chamar, mas são apartamentos de R$1,5 milhão, de R$2 milhões, apartamentos caros. Só que, em muitos casos, uma grande maioria das pessoas que moram nesses apartamentos compraram esses apartamentos nos anos 80, nos anos 70, uma época que um funcionário público poderia comprar, e muitas vezes são o único patrimônio dessas pessoas. E eu vejo pelo grupo elas se comportarem, querem cancela na rua, aí começa a falar essas loucuras, que você vê que é o tipo de pessoa que acha que quando fala em taxar grandes fortunas, está falando com ele. Você não manda em nada, tu não é ninguém, estão te sugando em que você paga imposto, te tiram tudo. É contigo esse troço. E as pessoas não percebem. E eu acho que essa mudança foi se dando, que, assim, eu vejo pelos meus amigos, assim, as pessoas do mesmo nível social e econômico igual ao meu, que, cara, comprar um apartamento hoje em dia é praticamente uma impossibilidade. E uma coisa que há 20 anos atrás, há 30 anos, não era. Era possível. Mudou tudo e as pessoas não perceberam que mudaram. Que acho que vai um pouco aí ao encontro do que o Arnaldo está falando sobre as pessoas não estarem reagindo. Que eu acho que a ficha não caiu, parece. Você olha umas coisas e fala que as pessoas não estão entendendo. Os memes mais divulgados ultimamente são aqueles que do chinelo de dedo preso numa corrente. Quando as pessoas vão... Tem milhões de memes e coisas falando isso, tentando explicar. Assim. E é uma coisa clássica. Assim, toda manifestação que tem, sempre tem um cara que fica cantando "Ô PM, você é o pedido também", não sei o que vai tal. Mas as pessoas não ouvem. Não ouvem porque... Não se reconhecem. Eu acho que elas ouvem e não se reconhecem. Esse é que é o problema. Não, mas a esquerda também, sim, não se reconhece, mas você pode dizer para ela, olha só, você está mais perto. E é fácil, você pode mostrar matematicamente que ela está mais perto da favela do que de Alphaville, entendeu? Mas não adianta. O problema é uma outra, toda. Não, você está dizendo isso porque você é de esquerda, a esquerda foi demonizada. Então, nesse sentido, eu acho, assim, a coisa de falar na imprensa, você entende perfeitamente que é um discurso meio comprado, meio adotado e assim, insuflado por políticos que querem desacreditar a imprensa, que sempre, bem ou mal, sempre foi uma forma de cobrança deles. Mas a imprensa tem culpa também nessa demonização da esquerda, né? Esse papo que a gente está tendo de olha só, a gente precisamos postar as grandes fortunas, quem ganha 5 mil por mês não é rico, ele está fudido também, ele está próximo, ele está muito perto de repente, ele está... É isso, um empreendedor desses aí que quebraram, vários bares quebrando, por exemplo, mostrou que os empreendedores estavam, sei lá, 2, 3 semanas sem trabalhar da falência, entendeu? Isso, e quebra, todo mundo está assim. E quebra. Então, mas isso a gente está dizendo há muito tempão, isso a gente está se formando. Um motivo porque isso não entra na cabeça é porque as pessoas dizem, não, isso aí é um discurso de esquerda que é ilegítimo, essas pessoas são pessoas que não querem trabalhar. Existe toda uma criação, e é muito parte da imprensa, por isso que eu acho, tipo, eu sou formado em jornalismo, eu sou a favor da imprensa, mas eu completamente entendo de onde vem também isso. Eu não tenho vontade nenhuma de defender. Eu que sou um cara que, sou formado em jornalismo,
todos os meus amigos são jornalistas, basicamente, eu não tenho a menor vontade de defender, eu tenho vontade de queima também, cara. E não, eles não aprendem lição, eles continuam. A Veja e o Estadão continuam fazendo esses editoriais dois ladistas, dizendo que petismo e bolsonarismo é a mesma coisa, que é isso petismo, não é o governo PT. Porque, oi? Isso não é etário? Tipo, uma galera que tem 50 anos para cima, que está na empresa. Mas tem uma coisa nova aí, tem uma coisa nova aí que é o seguinte, tem uma coisa nova. Tem uma coisa nova aí que é o seguinte, esse papo, né, contra a imprensa, que a imprensa não presta, né, há muito pouco tempo atrás era um papo da esquerda, né, com uma crítica à grande imprensa. A gente não via... Ou a Globo, criticar a Globo, era coisa da esquerda. Exatamente. Não, era o PIG, né? O Partido da Imprensa Golpista, que exatamente. no fim era isso mesmo, né? Exatamente. A gente não via tiozão do churrasco detonando a imprensa. Isso é uma coisa muito recente. É uma coisa muito recente, trocou o sinal e isso tá causando ruído, porque daí tu está do lado dele, tu não está do lado dele, né? Uma coisa muito comum que a gente vem vendo no Twitter são deputados federais, assim, né, do PSOL, do PT, tendo que defender a grande imprensa, né? Porque no momento é quem, por exemplo, está dando tá dando notícia de uma maneira um pouquinho mais estruturada sobre a pandemia, né? Então, assim, para quem... E é verdade. E é verdade. Então, assim, tem que ser feita essa defesa. Porque são eles, por exemplo, que mantiveram a questão de assim, vamos mostrar os dados corretos. O governo está escondendo e a imprensa está mostrando. Para uma galera... Eu comentei com vocês aqui no Sul... A imprensa tem que fazer a autocrítica que ela sempre cobra do PT. Ela tem que fazer essa autocrítica. E ela não vai fazer nunca. Sim, com certeza. Até porque é o seguinte, ela aguenta, cara. A imprensa aguenta a porrada do Bolsonaro amarradona. Se eventualmente na ponta da corda, tem uma política de econômica que faz favorecer a agenda dela. Ela vai topar a opressão, ela vai topar qualquer merda. Entendeu? O problema é que, às vezes, um repórter toma uma porrada na rua e ela tem que fazer um editorial super. Mas, bem ou mal, ela continua poupando o Guedes, assim, não adianta. A imprensa vai ser ainda imprensa. Eu fiz um cartão outro dia, assim, que a imprensa, coitada, ela não tem dinheiro próprio, ela não tem dinheiro, ela não consegue se pagar, porque aquilo não é emprego, é um lobby de gente rica para, enfim. A imprensa nunca se pagou no Brasil. Então, enquanto ela for dependente econômica, enquanto ela viver na casa dos pais, ela vai ser sempre dependente. Então, esse é o problema da imprensa. Ela tinha que se inventar outras formas de se reinventar. Mas vem cá, não já tem uma outra imprensa? Porque assim, a gente fala de imprensa, a gente está falando especificamente, quando a gente está generalizando aqui, a gente está falando das grandes famílias que tomam conta. Sim, mas eles é que têm um alcance, né, Matias? Porque a outra imprensa é totalmente... Tudo bem, mas a gente não pode tirar, por exemplo, a Pública, ou Intercept, ou Nexo, sabe? Isso aí não existia há 10 anos. Eles são maravilhosos, mas são de nicho, assim, não adianta. E o problema é o fato que a gente sabe, eles andam com contra-cheque na testa, a gente que financia eles. Eu dou R$20 por mês pro Intercept e falo, putz, sabe? Tadinhos eles, sabe? E assim, eles fazem um puta trabalho. Mas tadinhos, mas é isso, estão quase batendo uma meta de R$300 mil por mês, saca? Mas e vai levar uma empresa com esse dinheiro, cara? Entendeu? Um grande grupo de mídia com esse dinheiro não dá. Não, tudo bem, mas talvez o problema seja justamente séria sobre a milícia. O problema dessa lógica é que daí vem o Luciano Hang e financia um outro veículo e bota ele R$300 mil por mês. Sozinho. Né? Então, sozinho. essa dinâmica aqui é complicada. Aqui a gente só tem o João Moreira Salles, que bota, sei lá, quanto na Piauí. Mas só tem ele. E a Piauí é de nicho demais também. Total. Mas enfim, as coisas dele. Mas pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. O meu medo... Eu amo Intercept, eu amo todos esses caras. Volto para o começo da nossa conversa, que tudo isso está acontecendo desse jeito, porque tem gente ganhando muito dinheiro, né? A gente pega especificamente só esses 4 meses de coronavírus, bilionários ficaram ainda mais ricos, tanto lá fora quanto no Brasil. E aí tem uma coisa que a gente falou muito en passant, que é a própria presença dessa figura que é o bilionário, né? Que se no século XX eram algumas dezenas de pessoas, hoje só no Brasil você tem mais de 300 bilionários. Só no Brasil. Sim. E aí tem aquela coisa que a gente estava falando mais cedo, da diferença do milhão para o bilhão, né? O cara que tem um apartamento que tem um milhão, que custa 1 milhão, 2 milhões, ele acha, já eu compro um apartamento que vale 1 bilhão. Ele nem sabe que não existe isso.
Não existe. Cara, e assim, aquele documentário Inside Job, ele mostra uma coisa engraçada, que os bancos, até os anos 70, era uma operação de papai e mamãe. Não era uma coisa, não eram bilionários os bancos. Os bancos eram não, é novo isso. Não havia cara, a gente foi essa promiscuidade de banco. O ponto de virada, cara, é nos anos 80. E aí tem uma curiosidade bem interessante, que não sei se vocês já ouviram falar, porque o próprio Excel, o programa, ele não é uma invenção da Microsoft. Ele é uma invenção, não lembro agora, são 2 engenheiros da computação que criam esse programa maravilhoso que substitui salas inteiras de contadores. Você tinha antes, preciso mudar uma fábrica para um outro estado, você tinha que fazer milhões de simulações todas na mão. E aí os caras inventam esse programa que você consegue jogar ali, tira uma linha de Excel. A partir da criação desse programa, que, ironia da história, era um programa de código aberto, então todo mundo podia ter, eles, em vez de criarem o seu próprio Excel e ter crescido como... Isso ajudou, inclusive, a Microsoft a crescer nos anos 80. Não foi só o advento do computador e do Windows e tal. Vinha o pacote que vinha com esse programa que qualquer pessoa em casa podia organizar as próprias finanças. E as grandes empresas começaram a se tornar gigantescas, multinacionais, né? E as grandes corporações, como a gente conhece hoje, tipo, a gente pega num universo que a gente está mais próximo, que é o do entretenimento, todo ele começa a crescer a partir dos anos 80, que é quando as gravadoras começam a comprar umas das outras, quando os estúdios começam a comprar uns outros, as rádios esporte também, né? Os clubes todos. Pois é. As ligas esportivas, tudo isso, né? Começou a explodir a partir daí. E aí cai a União Soviética, vem todo aquele discurso neoliberal que já estava atravessando durante todos os anos 80, que acabou a história, que o capitalismo venceu, né? Para ficar no tema do programa. E aí começa a era que a gente está vivendo, né? De 30 anos para cá, que é exatamente o que eu estava comentando com vocês sobre a Naomi Klein, né? Autora do Sem Logo, um livro que é mais conhecido dela, mas ela lançou em 2015 ou 2016 o This Changes Everything, que ela localiza ali nos anos 90, que é quando começa o que a gente chama de globalização, como o foco principalmente de mudança climática. E especificamente da crise climática. Né? Que isso, na verdade, é só o caldo entornando em relação a várias outras coisas, questões trabalhistas e tal, e ela volta para um ponto que a gente consegue reverter isso? Sim, estamos quase no limite, e revertemos isso indo para o local. E aí eu acho que, quando a gente está falando de tudo isso, e a gente sempre cai nessa coisa de cadê a revolução, cadê o povo na rua? Só que, ao mesmo tempo, a gente está vendo essas coisas acontecerem, sabe? Claro que em menor escala, claro que dentro da nossa bolha, mas a gente está comprando local. A gente está olhando para as pessoas, tipo, em vez de ir num restaurante, eu vou comprar num meu amigo que está fazendo marmita. Mas tem um reflexo disso aí, Matias, que a gente está falando de uma coisa maior do que o macro, né? Quase um ambiente que vai transformando o mundo, né? Por questões múltiplas que vai mudando o comportamento da filosofia, né? A gente vê o clima, o que acontece, tudo que impacta, começa para o local. Mas aí você vê também ao desfazer essa globalização, essa necessidade de desfazer essa globalização, de quebrar essas cadeias, de começar a monitorar como está na Alemanha agora, começando a cobrar as empresas pela cadeia inteira, inclusive pelo fornecedor na Tailândia. E isso vai ficar muito caro. Aí você começa a entrar em várias questões, vai ficar muito caro? Não, é porque está muito barato. Não é, as coisas não podem custar tão barato. Esse é o problema. E aí você chega num outro lugar que você e vai vendo a coisa só mudar. Isso, rapidinho, Bruno. Não está tão barato isso, que um iPhone a R$3.000 é barato. Exato. Se ele fosse feito no Brasil ou nos Estados Unidos... Exatamente. Né? E aí você vê uma coisa que é o seguinte, esses movimentos antiglobalistas e pelo local, ele tem como chama? Um rebote, que são os movimentos ultranacionalistas, que aí começa todo mundo ir para dentro, então se é para dentro é só o meu. A gente já começando a ver a China muito provavelmente começar a se fechar de novo, os Estados Unidos fechar para a China, começar a criar essas polaridades, os países com esses líderes aí subindo para nacionalistas, e começa isso, já que é local, então vai ser local para valer. E não consegue chegar nesse lugar onde, cara, vamos ficar todo mundo local, mas numa boa, e trocar o que precisa. Não, vai virar várias bolhas, assim, a gente cai em outro lugar terrível, sabe? Eu concordo contigo, mas eu acho que também tem uma outra visão em cima disso, que não precisa ser uma coisa também, vamos mudar completamente todo o sistema de uma vez só, porque eu acho que isso não vai acontecer. E mesmo que a gente tente,
Tem muito dinheiro envolvido para conseguir cooptar e quebrar qualquer tentativa. O que eu acho que pode acontecer, e eu sou bem curioso em relação ao que pode acontecer especificamente no Brasil, é mais do que a revolução, né? Porque eu acho que isso, mesmo que aconteça uma queda da Bastilha hoje em dia, a gente tem força de repressão o suficiente para oprimir. Conter, sabe? né? Consegue conter. Eu acho que é a subversão. É uma coisa de tipo, vamos, tipo, eu estou muito curioso para saber. Porque, se desligar do sistema. A gente está num limite, é mais do que se desligar, é a tal da desobediência civil. É o que já está acontecendo no Brasil, se você pensa em termos de pandemia. Que o Brasil já vive nessa área da desobediência civil, né? E a galera está tocando foda-se porque isso também é uma desobediência civil. Mas eu acho que tem um outro ponto que é, sei lá, a gente está no limite dessa coisa tanto do extremo neoliberalismo, né, que é justamente o que mantém o Bolsonaro aí, que está toda a Faria Lima fazendo sinal de positivo com a cabeça para o Bolsonaro, embora finge que sinta nojo dele. Só que isso pode virar para um outro lado que eu não sei se é tão bom, que é o lado justamente da teocracia. Né? A gente está no limite aí começa... E tá rolando essa coisa, tá tendo as matérias sobre a questão do tráfico aqui no Rio, que está misturando com religião pesada. O Matias Max fez uma matéria muito boa. Eu vi. Que saiu um outro vídeo também, acho que foi no G1 esses dias também sobre isso. Tá chamando de traficante. Eu vi. E tá expulsando gente de religião de matriz africana, proibindo, entrando. E num bololô que uma das matérias que eu acho que foi a do Max mesmo, estava falando sobre isso, que nem se sabe se isso é verdade, ou se isso é um teatro, se isso é uma desculpa para fazer uma outra movimentação, ou se até o próprio traficante está sendo manipulado na religião dele. Cara, quando entrar esse ingrediente... Mas se a gente vira o Irã crente, será que o carnaval não passa pela brecha? Será que a gente realmente vai andar todo mundo de calça e saia jeans? Talvez a gente vire um bicho completamente novo e bizarro, que é isso que eu ia falar. A mistura de crença com permissividade, que é o que está acontecendo hoje, né? Né? Se for parar para ver. Já é uma convivência, assim. Agora, essa história da desobediência civil, né, e da revolução é um pouco uma coisa que a gente estava conversando no grupo outro dia, né, que eu comentei sobre essa linguagem contracultural e revolucionária que está começando a não datar no sentido de não ser mais relevante ou não ser importante, especialmente a raiz das ideias, mas dela não dar conta de explicar o que está acontecendo, tá? Porque essa expressão desobediência civil, né, que tem uma raiz que é ligada à contracultura, tudo bem, né, ela também foi usada por alguns liberais, mas a rigor ela faz parte assim do arcabouço da ideia da contracultura, né? Ela foi usada aqui em Porto Alegre há 2 semanas atrás pela presidente da Federação dos Lojistas, para dizer que, olha, nós não vamos seguir os decretos, a gente vai fazer desobediência civil. Então a gente começa a ver esse tipo de movimento acontecer muito forte, que é, olha, os alternativos, né, os diferentes, os revolucionários são os empresários, né, são o pessoal de igreja. Então, tem esse ruído acontecendo que eu acho que exige da gente que a gente fale e pense de maneira diferente, porque não dá para dizer simplesmente assim, desobediência civil, que daí vem a moça lá da Federação de Dirigentes, beleza, Matias, sou tua amiga, desobediência civil. Não é bem essa desobediência civil que eu tô falando. E fora o outro aspecto, uma outra se virar uma desobediência civil generalizada, né? Se o contrato social for rompido também... Sei lá, eu estava assistindo esse... desculpa. Qual é a revolução, né? Daí vai ser que nem aquela cena do Monty Python, da vida de Brian, né? Dos caras que tinham... Não, qual é o comando revolucionário desse, né? Que eles tinham vários, que eles brigavam ali dentro. Mas, enfim, eu ia comentar uma outra coisa. Um amigo meu recebeu do pai dele, que é bolsonarista, um vídeo que era um cara vestido de coringa, conclamando a população... Olha que é a semiótica. Era um cara vestido de coringa, pintado, tudo, conclamando a população brasileira a se insurgir, porque dizer assim, primeiro eles nos obrigam a usar máscara. Eu vi esse vídeo. Depois eles obrigam a tomar vacina. E eles vão fazer com a gente como eles fizeram com milhões de judeus.
Então, assim, é uma mistureba de linguagem. Não, né, eu acho que, mais cara, bizarro é o disso. mashup da internet. Cada um pega um pedaço de uma coisa que tem aderência e monta uma teoria. Não tem que ser encaixado, né? Os americanos falando em não usar a máscara e falando em I can't breathe, né? Basicamente, inverte completamente tudo. É louco, velho. Então tem que... Tem uma página que eu acho maravilhosa, que era Nerd Boomer Images, que é os caras só esse tipo de montagem assim completamente maluca, assim, tipo, só a mente de um boomer maluco, não sei o que lá, paranoico, podia juntar o Justiceiro com o Coringa, é foda. Mas cara, será que isso tem a ver com um comportamento talvez amplificado pelos hábitos digitais, de você poder misturar essas coisas sem você ter embasamento e sem você pensar se faz sentido ou não? Óbvio. Todo mundo de direita extrema, isso vai dar merda. De internet, cara. Isso se chama internet. Isso vai dar merda. Você vai misturar não sei o que com não sei o que lá e você acha que pode só porque dá, mas não pode porque dá merda. E aí? A gente acabou falando de internet, né? Sim, acho que é um sinal pra gente terminar esse programa. Eu nem respondi que vocês falaram sobre isso ali. O dia que não for para falar de internet, nem me chama. Gente, a gente podia ficar aqui mais 1 hora conversando, né? Mas tentamos ser breves, já estouramos o tempo original do primeiro programa. Mas, enfim, continuamos aí com a conversa, né? A cada 15 dias, a reunião do condomínio Esquema continua. E... Para quem está assistindo também sugerir comentários, né? O que vocês sugerir temas? O que vocês querem que a gente discuta? O futuro da aviação, as próximas vitaminas ou as drogas psicodélicas do século XXI nas Forças Armadas dos Estados Unidos, sei lá. Vamos trazer as pautas aí à tona e a gente vai jogar essa conversa aí também, contando com a contribuição de vocês nos comentários. Certo? Certo. Valeu, turma. Sempre um prazer. Deu certo no fim. É isso. Até mais.